convidar para estar na mesa junto comigo o Pedro José Pacheco, que é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, meu colega de gestão, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e o nosso convidado, que é o Pedro Paulo Gastaldo Vicário, psicólogo, conselheiro do Conselho Regional do Rio de Janeiro, professor da Universidade do Rio de Janeiro também, especialista em psicologia jurídica e também doutor em psicologia. Vamos passar para a mesa então e aí a gente inicia então a nossa discussão. Para a atividade de hoje é a gente poder ir até lá para umas 8h30, então a gente poder ter essa discussão. Em torno de uma meia hora o Pedro Paulo vai então fazer então seus comentários, suas interpretações em relação ao tema e seu estudo, e a discussão também seria feita no Rio de Janeiro, né, Pedro Paulo? Depois a gente passa então a palavra para vocês, para nós, aqueles que quiserem fazer perguntas escritas, sintam-se à vontade. E aqueles que quiserem falar, então, verbalmente, que quiserem fazer perguntas e discussões, vai estar aberto. Ok? Obrigado. Primeiro, queria agradecer o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui. Principalmente para falar de um tema que para nós é um tema bastante caro, né? Pensar a psicoterapia como pena antes de mais nada, pensar a psicoterapia como... e muitas vezes pensar a psicoterapia não como uma essência, mas como um modo de funcionamento, e muitas vezes um modo de funcionamento que diz respeito ao funcionamento de uma prática, que nós denominamos prática de biopoder. Então, pensar esse tema, ele começou lá no Rio de Janeiro a partir de um estranhamento. Ano passado, acho que todos sabem aqui, foi comemorado como o ano da psicoterapia no Conselho de Psicologia, e nós estranhamos, porque os eixos de discussão em relação à psicoterapia era algo que não contemplava essa discussão da psicoterapia como pena, a psicoterapia como biopoder, a psicoterapia, os efeitos da psicoterapia como algo que não necessariamente é algo que produz coisas interessantes. E aí, como nós não tivemos dentro das discussões da psicoterapia, do ano da psicoterapia, a possibilidade de falarmos sobre isso, nós então fizemos na Comissão de Direitos Humanos a temática do seminário de 2009, como sendo então para pensar a psicoterapia como tema. Agora, assim, de onde eu venho, por qual razão esse tema pessoalmente também é caro para mim? Fui apresentado, eu sou hoje professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalho com uma linha de pesquisa, que é a subjetividade e processo de criminalização do programa de pós-graduação, com ministrantes, doutorandos. Mas antes de ser professor na universidade, eu fui oficial psicólogo da Polícia Militar. E como oficial psicólogo, em muitos momentos da minha prática, era uma prática onde a psicoterapia era entendida como tema. E uma série de constrangimentos, uma série de estranhamentos em relação a essa prática me fizeram, então, me debruçar sobre esse tema. E aí eu queria trazer para vocês 3 analisadores, ou seja, três situações que me ajudam a pensar sobre isso. A situação número 1, eu trabalhei na polícia durante algum tempo num batalhão aéreo, e meu trabalho era o trabalho de resgate de suicídios, pessoas que estavam em vias públicas tentando suicídio. Isso passa a ser um problema de polícia. Não porque seja um problema de polícia as pessoas suicidarem, mas é um problema de polícia quando o suicídio leva à interrupção do trânsito. Então o problema, na verdade, era o fato de que o trânsito era interrompido, e aí a polícia era chamada para resolver esse problema de trânsito, e por acaso era porque alguém estava se suicidando. Então, um parênteses, que na verdade essa prática ela era entendida como uma prática satisfatória quanto menos tempo nós obstruíssemos as vias. Então, trocando em miúdos, na verdade o sucesso do trabalho não era o fato de você resgatar ou não resgatar as pessoas com vida, mas era o fato de você fazer com que elas saiam dali o mais rápido possível, ou se matando ou permanecendo vivas.
E quando nós começamos a fazer esse trabalho, uma das questões foi exatamente problematizar o que seria o sucesso dessa operação, tendo em vista que esses foram os dados do primeiro ano de serviço nosso, porque essa é uma prática que vinha sendo construída há muito tempo pela polícia. Mas em determinado momento passaram a ser os psicólogos da polícia que passaram a fazer isso, porque em determinado momento passou-se a ter psicólogo na polícia. Então, eu sou da primeira turma de oficiais de psicólogo, nós entramos como primeiro-tenente da Polícia Militar, hoje já são majores. Mas naquele primeiro momento nós entramos exatamente porque no Rio de Janeiro nós tivemos, no início dessa década, nessa década que está terminando agora, um episódio que foi muito traumático para a cidade, que foi o episódio ônibus 174. Todo mundo deve lembrar disso. Mas, entre outras questões que esse episódio nos trouxe, foi porque a própria polícia pensou que, para formar os policiais, era preciso formar a partir de outras questões e não simplesmente a atuação deles no combate à criminalidade. Então, pensando isso de outra forma, a grande questão da polícia era pensar que um policial não seria apenas aquele que sabia atirar, ou que sabia que era aquele que sabia fazer aquela atividade de polícia, mas também deveria ter um tipo de policial, era um policial especialista em subjetividade, digamos assim. E aí entraram 50 psicólogos para serem policiais. Então, nós, no caso, andávamos fardados, armados e atuávamos nos trabalhos de segurança pública. Então, alguns de nós foram para o BOP trabalhar com negociação de sequestro, etc. Outros foram trabalhar em batalhões, e eu, no caso, fui trabalhar com os suicidas no batalhão aéreo. Então, isso é muito curioso, porque isso nos faz pensar, inclusive, o que significa a nossa formação. Eu, de modo algum, na minha formação de psicólogo, eu um dia fiz o estágio onde o setting terapêutico era o ar. Nunca também fiz o estágio onde eu aprendia a fazer psicoterapia descendo de rapel no helicóptero no céu. Também isso eu nunca aprendi na faculdade. Então, o que eu tive que fazer foi construir uma prática. E isso é muito interessante quando a gente pensa que a psicologia ela é sempre uma prática a ser construída. Ou seja, a formação ela não é aquela que vai nos ensinar a receita, mas principalmente faz a gente pensar que práticas são essas que nós estamos o tempo todo inventando. Enfim, e aí uma das questões era porque esses que eram resgatados com vida, e no nosso caso, quando os psicólogos passaram a fazer esse trabalho, o nosso trabalho foi muito diferente quando eram feitos pelos outros policiais, em termos de duas questões. Em média, um atendimento nesse nível, pelos policiais que não eram psicólogos, durava em média 35 minutos. Quando passou a ser por psicólogos, esse trabalho passou a durar em média 4 horas. Eu fiquei um dia, 13 horas, numa operação desse nível, fazendo esse trabalho pendurado numa porta, durante 13 horas. Então, em média, a gente ficava 4 horas fazendo isso. Porém, enquanto os policiais que não eram psicólogos tinham em média de 50% de óbito e 50% de resgate, no primeiro ano de serviço que eram os psicólogos fazendo, em 35 operações, 34 foram com vida. Então nós éramos mais lentos, porém as pessoas saíam com vida mais do que, estatisticamente falando, mais do que eram antes. Mas a grande questão que nos colocava era que aquelas pessoas que eram resgatadas por nós, durante 6 meses elas eram obrigadas a fazer psicoterapia conosco, exatamente como a pessoa que resgatou. E isso era uma coisa sem fim, porque cada vez mais iam aparecendo mais pessoas, e eram todas as vezes que pessoas eram surpreendidas em espaços públicos, em especial em shopping centers, com práticas, digamos, quase sexuais, e sempre que isso ia parar na polícia eram quando essas práticas eram feitas por 2 pessoas do mesmo sexo, e sempre eram ou porque estavam se beijando na escada, ou porque, enfim, alguma coisa parecida com isso. E essas pessoas eram levadas para a polícia. Quem fazia a atuação dessas pessoas eram também os psicólogos. E também, durante 6 meses, as pessoas precisavam rotineiramente se encontrar com os psicólogos. Uma grande conquista que nós, psicólogos, tivemos foi o fato de que isso não era inscrito na ficha criminal da pessoa. Isso já foi uma grande coisa. Mas a outra coisa é porque também nós éramos obrigados a ficar atendendo essas pessoas.
E muitas vezes o trabalho que nós fazíamos era pensar historicamente como eram construídas essas práticas, por qual razão essas práticas eram, em algum momento, permitidas ou não. Né? E um terceiro momento, uma terceira cena, né, também, foi o momento em que nós, psicólogos, entramos na polícia e todos aqueles que eram soropositivos, ou que eram policiais, ou que eram familiares policiais, eles passaram a receber o medicamento das mãos dos psicólogos. Né? Eles não mais entravam na fila da farmácia, do batalhão, para pegar os seus antirretrovirais. Os antirretrovirais passaram a ser dispensados por psicólogos, porque se entendia que, no momento que nós, psicólogos, entregávamos os medicamentos, nós também investigávamos a aderência dessas pessoas ao tratamento. Né? Então, elas passavam a ser obrigadas a falar para os psicólogos também o que elas estão fazendo com o tratamento delas. Isso para nós foram questões. Né? Por qual razão a psicoterapia ela era utilizada compulsoriamente nessas três situações? Né? As pessoas, quando elas iam pegar esses medicamentos antirretrovirais, quando elas eram surpreendidas nos shopping centers, né, por alguns tipos de atentado ao pudor, né, assim é entendido. E o terceiro momento, quando ela se suicidava. Por qual razão a psicoterapia ela era uma prática obrigatória nessas três situações? Né? Então isso nos fazia pensar muito. Né? E principalmente porque os argumentos que faziam com que essas práticas fossem obrigatórias eram sempre argumentos em nome da proteção. Né? Então, as pessoas precisavam ser obrigadas a fazer terapia de 6 meses, ou porque elas precisavam ser corrigidas, ou porque elas precisavam ser disciplinadas, ou porque alguma situação patológica deveria ser prevenida. Isso nos fazia pensar, então, que lugar era esse a psicoterapia? Ela assumia, né, nesse lugar, sempre em nome de uma proteção, porém uma proteção que tinha a ver sempre com disciplinar, com práticas disciplinares, com práticas de controle e etc. Então, na verdade, assim, isso tudo nos fazia pensar em que sentido a psicoterapia ela era utilizada naquelas práticas como práticas de judicialização. Né? E se a gente for pensar de um tempo para cá, considerando as práticas de judicialização, se a gente pegar, por exemplo, um dado, né, que é o dado da questão dos penas alternativas. Em 2003, nós tínhamos, em média, 400 mil brasileiros que estavam à disposição da justiça criminal. Em 2003, como ainda não havia essa prática das penas alternativas, eram 400 mil pessoas que iam parar, então, nas prisões. Hoje, em 2009, os dados nos dizem que essas pessoas que iam para as prisões, de 400 mil passaram para 550 mil. E as penas alternativas passaram de quase nenhuma para outros 500 mil. Né? Então, o que isso nos faz pensar? Que as penas alternativas elas não estão reduzindo os processos de levar pessoas às prisões. Né? Na verdade, o que elas estão fazendo é criando outras formas de judicialização. Na verdade, aquelas pessoas que estavam à disposição do sistema criminal, elas continuam à disposição do sistema criminal e mais algumas delas, né? Porque de 450 passou para quase 600 mil. Agora, de onde vieram essas 500 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas? Né? Na verdade, a grande questão é que nós passamos a judicializar mais coisas, né? Ou seja, nós passamos a tornar judiciais uma série de relações que antes não eram judiciais. Né? E em que sentido a psicoterapia ela entra nesse processo de judicialização? Né? Em que sentido os conselhos tutelares, quando encaminham crianças ou familiares para os psicólogos, em que sentido essa demanda de psicoterapia, quase sempre compulsória, o conselho tutelar nos encaminha, em que sentido essa psicoterapia ela não é, então, entendida como uma pena? Né? Ou a escola, ou as instituições, ou as organizações, ou a polícia, enfim. Né? Então, o que nos faz pensar é que as práticas de penalização que são azeitadas, né, por práticas de psicoterapia, elas não são específicas dessa justiça estrito senso como nós pensamos. Ou seja, não é somente o Tribunal de Justiça que entende a psicoterapia como pena. É preciso pensar, então, todas as instituições que não são necessariamente instituições
jurídicas, mas que são instituições que estão judicializando também as relações que elas estão querendo mediar. Né? E em que sentido nós estamos recebendo essas demandas sem minimamente colocar em análise que demandas são essas e em que sentido o processo histórico que nós estamos vivendo não estão produzindo cada vez mais demandas desse tipo. Né? Na verdade, isso tudo nos faz pensar sobre um processo que é muito interessante para se pensar, principalmente por nós psicólogos, que são os processos de incriminação, que são diferentes dos processos de criminalização. Né? Na verdade, alguns autores que trabalham com esses conceitos, eles vêm dizer que incriminar é tornar alguma prática judicializável à luz da lei penal. Né? E criminalizar é tornar também judicializável, mas não a partir de leis. Então, só para dar um exemplo, no ano passado, eu fiz uma pesquisa, né, já que ano passado foi um ano que nós discutimos muito no Conselho de Psicologia questões relacionadas à diversidade sexual, né, por dois grandes motivos. O primeiro deles, porque ano passado completou 10 anos a resolução 0099, que é uma resolução que diz que a psicologia brasileira não entende a homossexualidade como desvio, perversão ou patologia, e que, portanto, nós não admitimos, a partir desta data, nenhuma prática de cura, né, em relação da psicologia em relação à homossexualidade. Então, isso é o marco dos 10 anos, né, nos fez pensar muito sobre isso. E, em contrapartida, nós tivemos um julgamento ano passado, que foi da Rosângela Justino, um julgamento, inclusive, bem do Rio de Janeiro, que também ela nos fez pensar sobre isso, tendo em vista que ela ganhou mídia muito mais do que os 10 anos da resolução. Né? Os 10 anos da resolução não deram nenhuma notinha de Veja, mas o julgamento da Rosângela Justino deu a parte de entrevista inteira com ela. Então ela também teve a sua contribuição. Na verdade, o julgamento dela também nos fez pensar sobre isso. E aí, baseado nisso, já que ano passado foi um ano em que nós discutimos muito sobre a questão de diversidade sexual, uma pesquisa que eu fiz, né, no meu grupo foi exatamente como é que a América Latina está entendendo, né, do ponto de vista penal, a questão da homossexualidade. Então, o que nós fizemos uma cartografia de todas as leis penais que estão hoje em vigor em todos os países da América Latina. Aí percebemos coisas muito curiosas. Né? Para vocês terem uma ideia, Trinidad e Tobago, que é um país na América Latina, uma ilha, um país bem pequenininho, em Trinidad e Tobago, práticas homossexuais geram 35 anos de detenção. Né? É um crime, né? Não só é um crime, como é um crime de grande periculosidade, a ponto, então, deste criminoso, né? E aí é pena de 35 anos de detenção. Belize, que é um país que não é uma ilha, é um país bem maior do que Trinidad e Tobago, que está faz fronteira com o México, né, no iníciozinho da América Central. Em Belize é um critério para se tirar o visto a sexualidade. Então, entre outras coisas, né, como por exemplo, se a gente vai para o México, uma das questões que a gente tem que fazer é mostrar que nós temos, por exemplo, um cartão de crédito internacional. Isso para o México é uma questão. Para os Estados Unidos tem uma série de outras questões. Precisamos ter emprego fixo, precisamos de uma série de coisas. E em Belize, entre outras coisas, precisamos comprovar a heterossexualidade, porque tudo diferente da heterossexualidade não entra em Belize porque não ganha o visto. É uma questão no momento de tirar o visto. E assim vai, né? Na verdade, nós temos vários países na América Latina, isso porque a gente não quis fazer, né, no Oriente Médio, na África, né, tendo em vista que, se a gente for pensar, por exemplo, a questão da homossexualidade, existem hoje 9 países no mundo que ainda têm em seus códigos penais a homossexualidade, só que não somente o crime de direção, nós temos como crime de pena de morte. Né? São 9 países no mundo onde o crime da homossexualidade é um crime pago com a vida. Né? Então, são países que entendem, né, como o maior crime possível que alguém possa cometer a ponto, então, de pagar com a vida. Então, existem vários países onde a prática da homossexualidade é uma prática incriminada. É incriminada porque são práticas que estão inscritas em seus códigos penais. Como todos sabem, no Brasil não é crime. Né? Ninguém vai preso ou ninguém responde a processo judicial por práticas homossexuais. Porém,
né, quando nós vamos fazer uma estatística, por exemplo, de assassinato de homossexuais no mundo, o Brasil é o país campeão, né, onde hoje nós temos uma média de um homossexual a cada 2 dias é morto no Brasil, é assassinado no Brasil por conta da sua homossexualidade. Então a gente começa a perceber que o Brasil, apesar de não ter inscrito em suas leis penais a prática da homossexualidade como um crime, apesar de ela não ser incriminada, ela é criminalizada. Então a gente começa a perceber que quando a gente diferencia o conceito de incriminação do conceito de criminalização, é exatamente no momento que nós estamos fazendo uma discussão criminal para além das leis penais. Ou seja, a gente começa a entender que existem outras leis funcionando que não são leis necessariamente penais, né? Que são leis morais, que são leis de outras ordens, mas que não necessariamente elas fazem funcionar de uma outra forma, né? E a gente começa então a colocar isso em discussão, né? Na América Latina, né, os 3 países campeões de assassinatos homossexuais são, em primeiro lugar, Brasil, em segundo lugar, México, em terceiro lugar, Estados Unidos. Nenhum desses 3 países tem em suas leis penais o crime da homossexualidade. Mas, apesar de não ter isso escrito em leis penais, está funcionando de uma maneira criminalizada, a ponto de pessoas morrerem por conta disso, né? E por que eu estou trazendo essa discussão, né? Na verdade, para nós psicólogos é uma discussão extremamente importante, né? É pensar exatamente no momento em que as leis que fazem funcionar determinados modos de ser e estar vivendo no mundo não são leis necessariamente positivadas pelo direito, né? Ou seja, se existem processos de criminalização que estão para além dos processos incriminativos, é porque existe algo que é da ordem da subjetividade que está produzindo, então, algum tipo de legislação, né, que não são legislações do ponto de vista oficial, mas que estão produzindo também algum tipo de julgamento, né? Então, na verdade, assim, pensar a criminalização como um processo diferente dos processos de incriminação faz pensar o que nós, psicólogos, estamos a ver com todos os processos que tenham uma discussão baseada na questão do crime, né? E uma outra questão também, né? Por qual razão nós, psicólogos, estamos discutindo o crime? A própria lei penal, ela, quando coloca a diferença entre crimes dolosos e crimes culposos, ela diz que a intenção do sujeito que comete um crime ela é tão importante a ponto de fazer com que um crime ele passe a ser visto de uma forma diferente, portanto a pena será vista de uma forma diferente, em função da intenção que o sujeito tem de matar ou de não matar, né? Ou de cometer um crime ou de não cometer o crime. Então isso nos faz pensar que essas discussões, né, que passam por questões de crime, de criminalização e de pena, são discussões que dizem respeito a nós psicólogos, porque são discussões que cada vez mais estão atravessadas por uma discussão que é da ordem da subjetividade. Portanto, falar de crime não é falar simplesmente do crime propriamente dito, e falar de criminalização não é falar de um processo penal propriamente dito. É preciso, antes de mais nada, pensar que processos subjetivos estão gerando cada vez mais processos de criminalização. E pensando de uma outra forma, que processos subjetivos estão também produzindo cada vez mais a inserção das práticas psicológicas como inserções penais. E, portanto, em que sentido, então, a psicoterapia ela se transforma, em muitos momentos, como uma prática de pena, né? E aí, se a gente for pensar a pena, existem 2 grandes tipos de penas. As penas que são entendidas como penas retributivas ou punitivas, né, que são aquelas que dizem respeito ao pagamento de uma dívida social. Se as nossas leis são construídas por uma sociedade, né, ou seja, se nós vivemos hoje num momento em que essas leis elas são, na verdade, resultado de um contrato social, se alguém fere essas leis, elas estão ferindo, então, a vontade de uma sociedade de construir umas leis em um determinado momento. Então, você vai pagar, né, a pena ela vai servir como um momento em que você vai pagar por essa transgressão social que foi produzida. E uma outra forma de pensar a pena, não mais, então, como pagamento de uma dívida, mas como prevenção de um futuro delito, né? E é importante pensar em que sentido, né, nós passamos a construir penas
não mais somente para cuidar do ato, mas para cuidar da possibilidade de vir a cometer o ato. Né? Que é exatamente aquilo que o Foucault nos chama a atenção quando ele fala que o exame ele passa a falar não mais sobre aquilo que o sujeito cometeu, mas sobre aquilo que o sujeito possa vir a cometer. Onde nós vamos, então, trabalhar a questão da pena a partir de uma noção de virtualidade e não mais a partir de um acontecimento. Isso para nós é muito interessante pensar, principalmente porque uma série de teorias, né, que produziram essa ideia da pena como prevenção de um delito, são autores que vêm lá do nosso final do século XIX, né, autores que vêm de um modo positivista de pensar, né, a questão do crime, e pensar e dizer que esses autores eles pensavam positivamente o crime, é dizer que eles entendiam que existia uma relação de causa e efeito, e que bastava então descobrir que causas seriam essas para a gente então poder definir quais seriam esses efeitos. E autores como Cesare Lombroso, né, autores como Ferri, autores como Garofalo, esses são autores que lá no século XIX nos ajudaram a construir essa chamada criminologia positivista, ou seja, uma criminologia baseada em leis, baseada numa determinada normativa que dizia que se você faz determinadas coisas, se você tem determinadas características biológicas, você então será um criminoso. O Lombroso em específico, ele vem de uma corrente que a gente chama de antropometria criminal, ou seja, o Lombroso acreditava que nós temos características físicas e que essas características físicas elas diziam respeito a um sujeito criminoso, e o Ferri, por um outro lado, não mais falava de uma biologia criminal, mas falava de uma sociologia criminal. Mas o que nos interessa é que tanto um como o outro eles eram positivistas, porque ambos acreditavam que o crime torna alguém criminoso. Nós podemos então prevenir o crime quando nós então identificarmos esses sujeitos criminosos antes mesmo deles cometerem o crime. Isso daí, as ideias de Lombroso e de Ferri, elas começaram lá no final do século XIX, mas é interessante pensar que apesar de elas terem surgido por lá, elas não ficaram por lá. E eu costumo falar isso para meus alunos, assim como Elvis não morreu, assim como Fred Krueger não morreu, Lombroso também jamais morreu. Lombroso jamais deixou de estar presente entre nós. Muitas vezes de formas mais disfarçadas, de formas menos disfarçadas, mas o fato é que ele nunca deixou de estar entre nós. E aí só para a gente pensar em algumas coisas, no ano passado, assim quando eu defendi uma tese de doutorado chamada Subjetividade de Abordagem Policial por uma Concepção dos Direitos Humanos onde caibam mais humanos. O que era, na verdade, essa minha tese? Eu era policial e comecei a dar aula de direitos humanos lá na polícia, cumprindo, portanto, o Plano Nacional de Direitos Humanos. E por que eu passei a dar aula de direitos humanos? Porque direitos humanos era uma matéria que ninguém queria dar. Nenhum outro policial achava direitos humanos era entendido na polícia como matéria bizonha. Matéria bizonha significa matéria que não tem nada a ver. Ou seja, a gente só está dando direitos humanos aqui porque a gente precisa cumprir uma legislação e por isso as pessoas precisam aprender direitos humanos. O que era aprender direitos humanos para a polícia? Era fazer com que os policiais decorassem os 30 itens da Declaração de 48. Ou no máximo, pensar um pouco nas convenções, mas o fato é que pensar direitos humanos para a polícia era fazer os policiais decorarem ou aprenderem alguns tipos de leis, de convenções, etc. E aí, quando eu passei a dar essa aula, na verdade, eu entendi que a questão para a polícia não era exatamente discutir que direitos são esses, mas discutir que humanos são esses. Na verdade, a grande discussão que a gente tinha para fazer ali na polícia era por que alguns humanos não eram entendidos como humanos. Porque aí, se alguns de nós entendem que só existem alguns são humanos e alguns não são, não adianta falar para eles quais são esses direitos. Porque, na verdade, o problema não está em desconhecer os direitos. O problema está em legitimar alguém como humano. E talvez seja essa discussão que seja interessante para fazer com aqueles policiais. Então, o que a gente fez para poder discutir isso com eles? Eu fui, historicamente, entender como é que se dava a prática da abordagem policial, já que eram cursos para policiais que estavam fazendo
abordagem policial, Blitz, né, no caso, e eu fui historicamente ver como é que começou a história de Blitz no Brasil, que eu descobri que começou em 1834, portanto, logo depois, né, poucos anos depois do Brasil se tornar independente, né, uma das práticas que começou foi a prática da abordagem. A prática da abordagem era o quê? Era exatamente uma prática de prevenção do delito, né, porque a abordagem policial é isso. O policial, quando ele desconfia de você, ou seja, quando ele suspeita que você é alguém que deve ser parado, ele faz isso não em função de algo que aconteceu, mas de algo que ele acredita que pode vir a acontecer. E aí ele constrói as características mais doidas para poder parar você, né? Na verdade, o policial ele não tem uma cartilha que fala assim: se o carro tem não sei quantas portas, para. Se o carro é tal da cor, ele não tem essa cartilha. Na verdade, é algo que está no modo como ele entende o próprio suspeito, né? E a minha grande questão era saber como é que o policial subjetiva isso, ou seja, quem é esse suspeito policial e quais são as características que tornam alguém suspeito para ele. E aí, para poder discutir isso, eu fui lá em 1834 saber, naquele momento histórico, quem eram os suspeitos, né? E fui nos arquivos, né, lá, me debruçar nos arquivos do Arquivo Nacional e descobri lá, né, todas as características. Então, eu fiz 10 anos de pesquisa, de 1834 a 1844, e vi o que, naqueles primeiros 10 anos de abordagem policial no Brasil, quem eram os suspeitos, né? E, claro, eram coisas muito engraçadas, como, por exemplo, era suspeito aquele que estava assoviando música de capoeira, era suspeito aquele que estava ajuntamento de negros, eram suspeitos aqueles que estavam segurando um pedaço de madeira, né? E assim eram suspeitos. Aí eu levei para o batalhão, né, e falei: olha, em 1834, esses eram aqueles que eram parados pela polícia. E aí todos achavam muita graça, riam. Eu falei, eles paravam de rir. Falavam: bom, então imagina que daqui a 150 anos, alguém como eu, né, não eu mais, porque 150 anos eu mais vivo, mas digamos que alguém faça uma pesquisa dos motivos pelos quais as pessoas eram suspeitas em 2005, 2006. Né? Será que, na verdade, isso não pode ser também com motivo de riso? Né? E a gente começa a discutir, então, com esses policiais, que essa categoria suspeita é uma categoria construída historicamente. E aí que, se ela é construída historicamente, ela também pode ser desconstruída. E aí, para ser desconstruída, a gente precisa estranhar. A gente precisa olhar o que faz alguém suspeito e estranhar, né, isso. E aí, isso era muito interessante, né, porque a gente começa a perceber, então, né, que quando você está falando de abordagem policial, você está falando de algo que tem a ver com um crime que não aconteceu. E se tem a ver com um crime que não aconteceu, você só pode dizer que aquele sujeito é suspeito para você porque você diz que algumas características que ele traz, que não são características que são entendidas como atos criminais, elas são para você algo de respeito a um pré-crime. Né? Então, quem assistiu Minority Report, né, na verdade, se existe algo, né, que satisfaria muito bem os estudos criminológicos, era que um dia nós pudéssemos identificar todos os criminosos antes deles cometerem crimes, ou seja, que a gente possa identificar os potenciais criminosos antes mesmo de eles serem criminosos. Né? E a questão é, em que sentido as práticas psi, elas não estão também produzindo, né, essas maneiras de entender o suspeito e produzindo características, e muitas vezes sem que nós percebamos, porque na verdade é muito claro para a gente, quando a gente fala da prática do policial lá na abordagem, né? E a prática do psicólogo que recebe esses 1000 encaminhamentos sem colocar em discussão. Será que isso para nós não é algo que a gente estranha também? Né? Ou quando a gente pega, por exemplo, eu tenho uma doutoranda que está fazendo uma pesquisa, ela está estudando 10 anos de encaminhamento dos conselhos tutelares. Né? Então ela está vendo exatamente quais são os critérios que fazem os conselhos tutelares encaminhar crianças para psicólogos. E nós percebemos que a grande maioria desses encaminhamentos são por conta de uma categoria chamada família desestruturada. Né? E em que sentido a tal família desestruturada não é, na verdade, um modo de produção de um laço familiar diferente daquele nuclear burguês que nós entendemos como sendo o único modelo
possível de família. E tudo aquilo que foge a esse modelo possível de família passa a ser famílias estruturadas. Em que sentido nós, psicólogos, não estamos usando essa categoria, família desestruturada, também para justificar quem são os nossos suspeitos? Porque pode ser muito engraçado quando o policial me fala assim, eu falo para ele assim, mas o que te faz entrar na favela, olhar para o sujeito e falar assim, ele é criminoso? Né? O policial provavelmente ri e fala, isso é muito fácil, é só olhar para o pé do bandido, mas se ele estiver usando Mizuno, ele é bandido. Né? E o mais curioso é como que isso é uma verdade inabalável, né, para aquele policial. Né? E eu estou falando a verdade. Né? Então, se alguém aqui conhece alguém que vai para os morros cariocas, não vai de Mizuno, porque isso pode, não suspeita. Né? Como alguns tipos de carro também, né? Alguns tipos de carro. Tinha um carro que era, nem deve ser fabricado, mas acho que é o Brava da Fiat, né? Se tivesse alguém de Brava, o policial tinha certeza que ele era um bandido, porque na verdade era o único carro onde um fuzil ele cabia em pé, né? Na parte de trás, era na parte de trás do Brava, mas enfim, né? E isso é muito engraçado para a gente pensar, né? Como é que o policial ele acaba criando esse tipo de... Agora, e quando somos nós? Né? Por que a gente não consegue rir disso? Ou por que a gente não consegue estranhar isso? Né? Porque para nós é tão natural justificar, por exemplo, que uma criança não pode ser adotada por um outro porque esse outro está dentro daquela categoria que a gente chama de família desestruturada. Né? Por que isso não é engraçado? Ou por que isso a gente não estranha? Por que parece ser tão corriqueiro usar a categoria família desestruturada para justificar determinados processos de exclusão? E quando o policial ele usa a categoria do tênis de Mizuno, para nós é engraçado. Né? Agora, quando a gente usa a categoria família desestruturada, para nós não é engraçado. Para nós não é nem estranho, quanto mais engraçado. Né? E família desestruturada é apenas um entre vários critérios que a gente poderia eleger para pensar em que sentido nós também não estamos produzindo as nossas penalizações. Né? Por qual razão as pessoas que não estão num ambiente familiar tal qual descrito como família nuclear e burguesa, enfim, por qual razão essas pessoas elas têm que ter isso como critério para dizer que elas podem ou que elas não podem fazer algumas coisas. Isso é uma questão. Outra coisa, né, é pensar que se hoje nós caracterizamos as penas como retributivas ou punitivas, de um lado, ou de prevenção de delito do outro, é preciso pensar o que historicamente permitiu com que hoje nós pensássemos as penas dessa forma. Né? E a pergunta é, será que sempre as penas foram assim? Né? Ou em que momento as penas passaram a ser utilizadas como penas para disciplinar ou como penas para produzir determinado controle? E aí a gente pode retornar, né? O Coelho nos ajuda muito nisso, no Diário do Livro. A gente pode lembrar que antes das penas serem baseadas numa disciplina no controle, as penas eram baseadas no suplício. Né? Antigamente, lá no século XV, nós pagávamos os nossos crimes, né, a partir do flagelamento dos nossos corpos. E naquele momento, na sociedade de soberania, os reis eles eram enviados de Deus, né, e se eles eram enviados de Deus, as penas também eram penas que tinham a ver com a transgressão de uma lei divina. Né? E se o nosso corpo ele era morada do Espírito Santo, nada melhor do que o nosso corpo para ser supliciado e para que pagasse, então, aquelas penas. Né? Lá no século XIX é que surgiu a ideia da privação de liberdade como pena. Né? Na verdade, não foi sempre assim. Né? A prisão era uma invenção muito nova. Né? Não temos nem 300 anos em que nós entendemos a liberdade como moeda de troca de punição. Né? Antigamente, a moeda de troca era o corpo. Hoje, o corpo que era supliciado. Hoje não é mais aquele corpo supliciado, no sentido de que não é mais o suplício, praça pública, etc. Agora é um outro tipo de suplício. É um suplício que se faz num outro tipo de lugar, onde nós pagamos nossa liberdade, etc, etc. Né? Então a gente sai da chamada sociedade de soberania
que é o chamado sociedade disciplinar. E beleza, lá no pós-escrito sobre sociedade de controle, né, um texto que está no livro chamado Conversações, ele nos chama a atenção de que cada vez mais as nossas formas de penalizar já não são mais formas de penais baseadas em estabelecimentos disciplinares. Cada vez mais nós estamos penalizando a céu aberto, né, onde nós então vamos deixando a chamada sociedade disciplinar e vamos caindo na chamada sociedade de controle. E aí a pergunta que a gente se faz é: em que sentido a psicoterapia ou outras práticas psi, elas também não estão sendo utilizadas como práticas para se pensar a pena, não mais aquela pena da Idade Média, não mais a pena da Idade Moderna, mas a pena da nossa contemporaneidade. Uma pena que não é mais o suplício do corpo e uma pena que não é mais o nosso sequestro pelas instituições. Passa a ser uma pena que é utilizada a céu aberto, uma pena que começa a ser pensada no cotidiano e uma pena que tem a ver com um processo, né, que é o processo de judicialização da vida. E a grande questão que a gente traz é pensar que sujeito é esse, né, que é o sujeito que está chegando até nós para ser penalizado pelos nossos processos psicoterapêuticos. Porque, na verdade, pensar esse tipo de sujeito é pensar também que tipo de pena é essa que nós estamos produzindo. Né, e muitas vezes sem ter a noção de que isso, na verdade, se faz como uma pena. Né. O Félix Guattari com a Ronick, né, eles têm um texto, que é a Subjetividade Histórica, onde eles falam que esses processos de subjetivação contemporânea, eles são o tempo inteiro postos em funcionamento por três grandes modos de funcionamento, né, que é a segregação, a culpabilização e a infantilização. Então, primeiro nós segregamos, né, as pessoas em função de uma série de características que nós elegemos, depois nós culpabilizamos, fazemos elas acreditarem que elas são as responsáveis por essa segregação, e depois nós infantilizamos, nós dizemos para elas que elas são segregadas porque elas escolheram ser segregadas e que por isso elas precisam então da tutela do Estado para poder fazer com que elas permaneçam. Então, na verdade, nós segregamos, culpabilizamos e infantilizamos, e esses três processos são processos que dizem respeito a um determinado processo de subjetivação contemporânea. É um processo onde nós, psicólogos, entramos não mais como coadjuvantes, mas como atores, e atores sempre em primeira grandeza. Né? Porque esses processos são processos de subjetivação, ninguém melhor do que os psicólogos para produzir essas subjetivações. Né? Nós produzimos quando nós elegemos critérios para dizer quem são esses que devem ser tutelados por processos que são exteriores ao desejo desses próprios sujeitos. Então, na verdade, quando Goffman, né, lá no Manicômio de Prisões e Conventos, ele teoriza em relação às instituições totais, é preciso que a gente pense contemporaneamente quais são as instituições totais. Né? Porque, na verdade, é muito fácil pensar que a instituição total é a prisão, o manicômio e o convento, tal qual pensava o Goffman. Né? Mas se nós vivemos hoje numa sociedade de controle, as instituições totais elas também estão baseadas na lógica de controle. Então, na verdade, a chamada modificação do eu que o Goffman nos colocava, ela não é mais algo específico da prisão, específico do manicômio ou específico do convento. Na verdade, são instituições que são instituições não por conta de uma concretude de estabelecimento, mas por conta de um modo de funcionamento. Daí ser tão fácil para nós discutir, por exemplo, a reforma psiquiátrica a partir dessas bases. Né? Porque parece muito fácil dizer que nós fazemos reforma psiquiátrica quando nós destruímos o manicômio e nós construímos, por exemplo, CAPs e NAPs. Mas é preciso pensar que o modo manicomial de funcionamento do manicômio ele não diz respeito ao estabelecimento do manicômio. Nós podemos criar estrutura a céu aberto, estrutura sem muro, quintal de rosa, jardim, etc. Né? E fazer daquele espaço um espaço manicomial. Porque, na verdade, manicômio não está no estabelecimento, não está na construção. Porque senão seria muito fácil. Bastava quebrar um e construir outro. Né? Só que as nossas práticas, elas são práticas muitas vezes manicomiais. Né? Então, na verdade,
parece muito fácil a gente caracterizar o manicômio no hospital e o manicômio no psiquiatra. E a gente cria cartas e coloca psicólogo. E a gente acha que ali então não tem funcionamento de manicômio. Então é preciso colocar em análise tudo isso o tempo todo, né? Que instituições... Então, para a gente pegar assim, dois exemplos, né, de momentos em que nós, psicólogos, nos transformamos em instituição total. Vou dar dois exemplos. Uma das novidades do sistema prisional hoje, né, e que é algo que está funcionando em algumas cidades brasileiras, é o chamado monitoramento eletrônico. Então, os presos, eles veem o seu direito de progressão de regime travestidos de benefícios, né? A gente não mais passa a falar de direito, mas passa a falar de benefício. Então é como se fosse um favor que nós estivéssemos fazendo para essas pessoas. Em algumas cidades, em alguns brasileiros hoje, esse momento em que o sujeito vem uma progressão, ele sai do regime fechado e passa para o regime aberto, está sendo feito através de um monitoramento eletrônico, que é exatamente uma tornozeleira que se coloca nesses sujeitos e eles têm monitorado mais ou menos uma loja de GPS, né? Então, os sujeitos são monitorados, né, e eles são monitorados a partir do lugar onde eles passam, onde eles andam, etc, etc. Na cidade de Guarabira, né, foi uma cidade onde a doutora Marinha fez as pesquisas dela, Guarabira é uma cidade da Paraíba que é a primeira cidade do Brasil a implantar o monitoramento eletrônico. O mais interessante que ela foi, né, implantando, ela foi exatamente saber como se dá esse monitoramento. E aí a cidade, ela tem lá o mapa da cidade, com alguns pontos que são pontos onde os sujeitos eles não podem ir, né? Ou seja, são pontos que, se eles forem, né, acende um alerta vermelho, que são lugares onde essas pessoas não devem ir. Uma delas são as casas de prostituição, né? E é muito interessante, porque não há, em nenhuma lei penal nossa, né, não é, nenhum de nós, caso qualquer um de nós queira ir em uma casa de prostituição, isso não é um crime, né? Mas para aqueles que estão sendo monitorados é. E é interessante assim, porque alguns desses lugares são eleitos como lugares de alerta vermelho, né? Lugares onde o sujeito, inclusive, pode perder o seu benefício por ter ido nesses lugares. E o mais interessante é que quem é o sujeito que diz que esse preso ele deve ou não receber o benefício, entre aspas, do monitoramento eletrônico? São os psicólogos. Em Guarabira, né, não são quaisquer presos que passam a ganhar o direito, o benefício do monitoramento eletrônico. São apenas aqueles que os psicólogos dizem que esses são menos perigosos que outros. E a grande pergunta que a gente se faz é: onde é que está a bola de cristal desses psicólogos? Né? Como é que eles fazem essa avaliação a ponto de dizer que esses podem ou que esses não podem? Então essa é uma questão. Outra questão vocês devem saber que o SUS, atualmente, ele, a partir de alguns hospitais, ele banca, né, as chamadas cirurgias de transgenitalização. Né? Então, todo aquele candidato a transexual, ou seja, todo aquele travesti que quer fazer a cirurgia de transgenitalização, ele, para chegar a tal cirurgia, ele precisa antes passar por um processo compulsório de psicoterapia por 2 anos, onde, no fim desse processo, quem diz que ele é um transexual ou não é o psicólogo, né? Na verdade, o que diferencia, né, a transexualidade da transexualidade é o fato de que o transexual ou a transexual é aquele que sofre porque tem aquelas genitais que deveriam ser outras, né? Mas quem diz que ele sofre não é o próprio sujeito, é o psicólogo. Então é o psicólogo que diz para aquele sujeito que ele é um transexual ou que não é um transexual. Cabe ao psicólogo, então, dizer quem são os transexuais ou não, né? E o mais interessante, né, o mais curioso é que a gente está trabalhando com uma concepção de saúde baseada não mais numa ausência de doença, né? Assim, saúde não é exatamente a ausência de doença, mas é uma concepção muito maior do que essa. Porém, todo travesti sabe que se ele quiser ter, né, por exemplo, os seus hormônios pagos pelo Estado, se ele quiser ter o peito pago pelo Estado, etc., etc., ele precisa primeiro entrar no processo, né, de transexualização, mesmo que ele próprio saiba que ele não quer isso. Então, o que as travestis fazem muitas vezes? Elas sabem que elas não querem fazer a cirurgia de transgenitalização,
mas sabem que para elas terem uma série de outras coisas pagas pelo SUS, elas precisam mentir e dizer que elas... E aí é muito curioso. Nós fizemos ano passado no CRT um encontro, né, com transexuais e travestis para que a gente possa conversar sobre os processos de transgenderização. Porque eles nos falaram que todas elas sabem o que elas precisam dizer para o psicólogo. Né? Então precisa dizer que sempre que toma banho, olha para o seu pênis, que ela sofre muito, mas chora e bater a cabeça na parede do boxe. Então todas falam a mesma coisa. Todas falam que já cometeram pelo menos 3 vezes suicídio. E assim vai. Então, as transexuais, as travestis já criaram um protocolo, assim. O que devo dizer ao psicólogo para ele dizer que eu sou uma candidata à transexualidade? E muitas vezes o que elas fazem é, no momento que chega a cirurgia de transição, elas desaparecem. Porque elas queriam, na verdade, não era a cirurgia, mas eram os hormônios, etc, etc. Só que se elas chegarem lá dizendo que só querem isso, elas vão dizer, olha, isso o SUS não paga. O SUS só paga se você sofrer a tal ponto que você precisa um dia retirar as suas genitais. Então, na verdade, assim, são 2 situações que nos fazem pensar isso, né? Lá na prisão de Guarabira, é o psicólogo que diz se o sujeito está apto ou não a receber monitoramento eletrônico, e nos hospitais de cirurgia de transgenderização no Brasil, também é o psicólogo que diz que esses travestis são, na verdade, transexuais. Então, já fala desses sujeitos, não importa em muita coisa. Precisa desse especialista psicólogo para afirmar a transexualidade de um ou da possibilidade de ser monitorado pelo outro. Né? E o que isso, então, nos faz pensar? Né? E a gente vai entrando nesses processos, quer dizer, pensar nesses 2 exemplos é muito fácil. Agora, que outros processos cotidianos e contemporâneos nós somos o tempo inteiro chamados a participar, onde nós utilizamos de métodos técnicos psicológicos para exatamente afirmar, para nos afirmar como braços de biopoder. E quando a gente fala em biopoder, a gente está falando o tempo inteiro em 2 processos, né? Um processo de medicalização e um processo de judicialização da vida. Então, eu queria deixar claro que quando a gente fala em medicalização da vida, nós não estamos falando em dar remédio. Assim como nós falamos em judicialização da vida, não estamos falando em abrir processo. Né? A medicalização não está naquele que prescreve medicamento, assim como a judicialização não está naquele que abre o processo judicial. Então é preciso pensar que outras práticas de medicalização são aquelas que nós, psicólogos, já sabemos que nós não medicamos, no sentido de prescrever remédios. Mas em quais momentos nós prescrevemos coisas que têm um modo de funcionamento muito parecido com os remédios? Né? Ou seja, em que sentido a psicoterapia ela também não é um modo de funcionar um processo de medicalização da vida? Ou em que sentido a psicoterapia ela também não é um processo que faz funcionar a judicialização da vida? Né? Não é por acaso, né, que os nossos grandes encontros, né, quando a gente vai falar quais são os grandes saberes que a psicologia se esbarra, né? O primeiro é o saber médico, o segundo é o saber jurídico. Né? São os 2 grandes saberes que nós estamos o tempo todo nos esbarrando. Né? Não é por acaso. Não é por acaso que a gente muitas vezes é cooptado por processo de medicalização e muitas vezes nós somos cooptados por processo de judicialização. Né? Onde, na verdade, o grande nó que se dá é exatamente o momento em que esses 2 processos se encontram. Né? Quando a gente vai discutir, por exemplo, a situação dos manicômios judiciários, né, que é o momento em que a medicalização se encontra com a judicialização, nesse encontro parece que a coisa ela se apresenta como um problema para nós. Mas e quando esse encontro não se dá? Né? Quando, na verdade, as nossas práticas são práticas medicalizantes e judicializantes sem que nós mesmos percebemos isso. Produzir a análise de nossas implicações e pensar o tempo inteiro que efeitos são esses que as nossas práticas estão produzindo. E a outra coisa é pensar, né, tal qual o Luiz Antônio Batista, que é um autor lá da Universidade Federal Fluminense, ele traz para a gente uma imagem muito interessante, que é a imagem dos amoladores de facas. O Luiz Antônio, ele fala o seguinte, ele fala que quando nós pensamos em assassinatos, nós sempre pensamos naqueles que retiram a vida física do outro. Né? Na verdade, os assassinos são aqueles que enfiam a faca.
Mas ele vai dizer que para que esses assassinos enfiem a faca, é preciso que vários discursos permitam que essas facas sejam amoladas. E nós amolamos essas facas quando nós desqualificamos esses outros como outros potentes. Então, na verdade, assim, a grande questão dele é pensar o seguinte: nós psicólogos, de modo geral, nós não assassinamos pessoas. Dificilmente você ouve falar de um psicólogo que enfiou a faca em alguém e cometeu um genocídio. Mas ele vai dizer, em muitos momentos, nós criamos um caldo para que essas facas sejam enfiadas. Ou seja, nós amolamos essas facas a cada vez que nós retiramos determinados outros a possibilidade de potência de existir. Então, na verdade, nós não matamos os homossexuais, mas nós inscrevemos os homossexuais no lugar da falta, no lugar da perversão, no lugar daquele que tem um desenvolvimento parado em algum momento. E aí talvez essa seja exatamente esses discursos, exatamente aqueles discursos que permitem ao outro retirar a vida desses homossexuais. Em que sentido, então, nós também não estamos implicados com essa estatística que diz que a cada 2 dias um homossexual é morto no Brasil por sua homossexualidade? Quando nós, por exemplo, ouvimos os argumentos da Rosângela Justino, já voltando a ela, o mais curioso é que os argumentos da Rosângela Justino são argumentos muito parecidos com os nossos. São argumentos que estão todos baseados em proteção. A Rosângela Justino fala o seguinte: olha, as pessoas chegam no consultório sofrendo. Elas sofrem de fato porque é muito difícil para elas serem homossexuais. Então, na verdade, o que eu faço são sempre coisas do bem, porque na verdade eu curo elas no sofrimento. E aí a pergunta que a gente se faz é, então o que ela faz? Então, se chega alguém sofrendo de uma homofobia social, o que ela faz é transformar esse homossexual em heterossexual, que assim ele não vai mais sofrer homofobia. Então a pergunta que a gente se faz é: se o negro chegar até ela dizendo que está sofrendo de racismo, ela passa água sanitária na pessoa? Porque na verdade a lógica é muito parecida. Na verdade a gente cura a homofobia curando o homossexual. E a gente cura o racismo como? Transformando os negros em brancos. E aí, o que mais nos impressiona é que os argumentos dela são argumentos, como eu falei, parecidíssimos com os nossos quando a gente vai trabalhar com a questão da proteção. Então, a pergunta que a gente faz é: em nome da proteção, o que nós temos produzido? Em nome da proteção, que práticas psicológicas, que práticas psicoterápicas nós temos produzido? E o que tem sido e que efeitos são esses quando nós estamos produzindo isso? E aí, sim, o que nos faz pensar é que isso não é algo que a gente possa escrever numa cartilha, um e-mail que a gente possa mandar para todo mundo. Na verdade, o que a gente precisa é o tempo todo investir em alguns encontros que nos façam pensar na análise das nossas implicações. Porque quando o Wu ele fala de implicação, ele fala sobre implicação. Ou seja, muitas vezes nós estamos tão implicados com uma questão que a gente não consegue mais enxergar aquela questão como uma questão e a gente naturaliza ela. E muitas vezes nós, nas nossas práticas cotidianas, também fazemos isso. Não é porque ninguém aqui seja mal e ruim, não. A questão não é a questão da intencionalidade. Não estou dizendo aqui que a Rosângela Justino, por exemplo, voltando a ela mais uma vez, estou dizendo que ela seja uma pessoa ruim. Ou seja, uma pessoa, pode ser sim, ela só quer ver o bem das pessoas. Mas por qual razão ver o bem dessas pessoas, ou seja, em nome da proteção dessas pessoas, uma série de exclusões vão sendo produzidas? Porque, na verdade, aqueles processos de segregação, culpabilização e fertilização, muitas vezes são processos que nós construímos e que nós não nos damos conta. Nós tutelamos esse outro, nós medicalizamos esse outro, nós tornamos judiciais algumas questões que são questão do cotidiano, muitas vezes sem nos dar conta. São práticas, muitas vezes, são práticas sem a gente perceber. Onde a gente vai transformar, então, como diz o Agamben, essas vidas em vidas matáveis. Então, nós não matamos, mas transformamos vidas em vidas prontas para serem mortas. E por que nós transformamos em vidas matáveis? Porque nós retiramos
de determinadas existências a possibilidade de potência. Nós despotencializamos algumas formas de existir em nome de uma proteção, ou em nome de uma série de coisas que são, a princípio, a partir do bem. Então, na verdade, assim, pensar o tema psicoterapia como pena não é pensar a partir de uma má intenção, mas é pensar principalmente numa falta de colocar em análise as demandas que são endereçadas o tempo todo a nós e cada vez mais. Cada vez mais nós psicólogos estamos sendo convidados a participar desses processos baseados numa lógica que é uma lógica de biopoder. E a grande pergunta que a gente se faz é: o que a gente faz com isso? O que a gente faz com essas demandas que são o tempo todo endereçadas a nós? Talvez o primeiro passo seja justamente reconhecer nessas demandas algo para ser colocado em análise. Talvez seja essa, então, o primeiro passo que a gente possa dar. É reconhecer nos processos de medicalização e de judicialização algo que está para além de um chamado para nós psicólogos. Então, na verdade, se eu queria começar a falar, e a gente passa para tudo. Juntando com o que o Pedro Paulo falou agora em um texto que ele escreveu no nosso jornal Pedrinhas, esses encontros são justamente para criar rachaduras, assim como eu encerro o texto, rachaduras para que a nossa prática não fique hermeticamente fechada e encerrada. O objetivo desse encontro é justamente a gente poder pensar, analisar criticamente a nossa prática, não só da psicoterapia, mas de outras práticas do psicólogo. E Pedro Paulo, vou te falar uma coisa, e o Pedro também. Que coisa bem boa ver esse auditório lotado. Então, só agradecer, antes de passar a palavra para vocês, para nós, e agradecer ao Pedro Paulo pela contribuição do estudo e da reflexão crítica que faz, tanto como conselheiro quanto como na universidade, dizer que uma satisfação ver esse auditório lotado, de em nome da gestão, da Comissão de Direitos Humanos, da psicoterapia, se me permitirem. Isso significa que a nossa categoria estava carente dessa discussão. Que bom que a gente está aqui. E eu acredito que não são só psicólogos, nós temos também estudantes e acredito que colegas ou profissionais da área do judiciário. Então, agradecer a presença de todos. Bom, eu vou deixar agora espaço para a gente poder questionar e poder pensar com o Pedro Paulo. A gente pode fazer uma ordem de inscrição, quem quiser levantar a mão, a gente vai anotando, como preferir. Eu queria colocar assim que o processo, que é super importante para produzindo esse processo de exclusão. Mas acho que tem uma questão aí que é interessante assim, a gente poder, de repente, discutir mais, queria que falasse talvez um pouco mais sobre isso. O que são essas práticas? E aí eu quero chamar a atenção assim, de certas dicotomias que a gente produz na vida. Então a gente se forma um psicólogo, vai lá, tem todo o conhecimento, uma formação, um estágio, e sai de lá e começa as nossas práticas. E eu acho que a gente pensa muito pouco, depois da gente estar na nossa profissão, sobre a questão da naturalização de determinados conceitos. E que, na verdade, as práticas também são esses saberes, esses conceitos, essas teorias. Então, assim, que não existe uma dicotomia entre aquele conceito, vamos dizer, que a gente tem de família, estruturado de família, e a prática, o modo como a gente vai fazer essa prática. Então, a gente pensa em mudar a prática, a gente nunca pensa no conceito. E eu acho assim que a gente tem que pensar também em desnaturalizar os conceitos. Eu acho que aí as nossas práticas também vão ser desnaturalizadas, Ou a gente pode, digamos assim, poder produzir outras práticas, saber que aqueles conceitos, eles não têm uma data de nascimento, sabe? Que não precisam cair sempre do mesmo modo e entender sempre do mesmo jeito. Eu acho que essa é uma questão importante, porque enquanto a gente está no trabalho, a gente fica muito em cima da prática,
E a gente esquece que essa prática ela não está fora de um conceito de um saber. Então, de poder colocar em análise também esses conceitos. E não ter tanto assim na nossa vida presente essa dicotomia, sabe? Entre aquilo que eu consigo. Ah, mas isso é teoria. Ah, mas isso é teoria. O que eu faço na prática? Não. A minha prática é aquela. Isso é importante eu pensar assim, que as teorias também são uma prática. Nossos discursos produzem efeitos, se eles produzem efeitos, eles também são práticas. E é isso, né? A gente já falou tudo, mas a grande questão é pensar assim, que se as nossas práticas elas são práticas históricas, os nossos conceitos, se eles também são práticas, eles também são históricos. Então, eu acho que recorrer à história, não para descobrir em que ano determinado conceito apareceu e quem foi aquele que falou primeiro esse conceito, né? Mas quando eu estou falando de uma prática histórica, pensar que é uma prática que emerge a partir de relações, condições de saber que só são possíveis por conta de relações de poder. Ou seja, os saberes, eles não são saberes que aparecem à toa. Eles só aparecem da maneira como aparecem, porque existem determinadas condições de poder que permitem a emergência de determinados saberes. Então, talvez fazer uma investigação genealógica desses conceitos, ou seja, saber de que maneira esses saberes e poderes estão permitindo e legitimando determinados conceitos, talvez seja essa o processo de desnaturalização, né, de desnaturalizar é reconhecer como não natural. Né, e a gente só consegue estranhar algo quando a gente reconhece que aquilo ali não é dado por uma natureza, não é dado por uma essência. E aí eu acho que recorrer à história, a essa história das relações de poder, das condições de saber, na minha opinião, é o que eles têm de mais interessante para se pensar. No meu doutorado teve um momento, né, que eu precisei discutir o momento em que nós nos tornamos perigosos, né, em que sentido esse perigo ele aparece como uma categoria histórica. E o que eu consegui fazer para poder demonstrar isso, para poder pensar isso lá na minha tese, foi pensando em 3 analisadores históricos. Né? Então, o que eu fiz já naquela época? Eu peguei a história da loucura e o momento em que essa loucura, ela, em um determinado momento, ela passa a ser algo diferente, e em que momento esse algo diferente passa a ser segregado, e em que momento o saber médico olha para isso e chama de não mais de loucura, mas de doença mental. Né? Então, todo esse processo, como é que ele vai surgindo? Outro analisador que eu trabalhei foram, já professor do Rio de Janeiro, como é que os sambistas no século XIX, em algum momento, eles também se transformaram em perigosos. Um terceiro analisador, em que momento aqueles que contestavam o regime, né, na década de 60, em especial depois do AI-5, eles passaram a ser, então, chamados perigosos. Como é que eles vão ganhando nomes, né? Como é que aquele que era diferente passa a ser o louco, como que aquele sambista, ele passa, a palavra sambista passa a falar de uma outra coisa, e como é que o subversivo ele passa a ser entendido como subversivo. Agora, como é que historicamente essas coisas elas começam a se dar, né? E começa a se dar o tempo todo. Esse processo histórico ele é um processo cotidiano, que está o tempo inteiro aí, né? Eu falei agora, né, em que momento os sambistas passaram a ser chamados perigosos. A grande discussão no Rio de Janeiro no carnaval desse ano foi quando uma menina quis ser madrinha de bateria de escola de samba e precisou se entrar na justiça para que uma menina fosse madrinha de bateria, porque aquele lugar não era lugar para crianças e muitas vezes a partir do discurso da proteção. Né? Como é que você vai naturalizando lugares, como é que passa a ser de fato o lugar perigoso. Né? Para você ter uma ideia, na escola de samba do Rio, crianças não podem entrar mesmo acompanhadas pelos pais. Né? Podem entrar em qualquer outro lugar, mas para a escola de samba não. E é por isso que existe a escola de samba mirins, né? Porque é exatamente a estratégia que se tem para se perpetuar a cultura. Né? Porque senão daqui a pouco acaba, né? Essas crianças não puderem vivenciar isso e como que até hoje ainda é entendido como algo perigoso, né? Por estar associado à pobreza. Né? Na verdade, o perigo e a pobreza são condições extremamente. Então talvez seja essa questão, né? Tornar histórico, né? Evidenciar o caráter histórico de todas as nossas práticas e, claro, de todos os nossos conceitos e saberes, então, fundamentando as práticas que a gente utiliza. Não é à toa
que a família é usada, né, a família estruturada é usada como grande critério para a gente dizer que uns podem e que outros não podem algumas coisas. Pensando nos conceitos, tem um, pelo menos, que está me incomodando, eu acho que tem a ver com a nossa discussão, que é o conceito de voluntário. Porque, de alguma forma, parece que, por uma citação do caso do monitoramento eletrônico, está protegido ali alguma ação mais repressiva, ou pelo menos mais violenta, do Estado, quando diz que é algo voluntário do sujeito escolher aquilo. Também está colocado um projeto com relação à castração química, né? E isso bem dentro do tema da psicoterapia, eu acho que entra diretamente, né? Como é que entra esse conceito de voluntário dentro dessa discussão toda? A Rosa Justo não fala isso, né? Ela só trata aquelas pessoas que voluntariamente a procuram, né? Na verdade, trazer a categoria voluntário para essa discussão é pensar que desejo não é uma produção, né? Quando a gente entende desejo como produção, a gente passa a entender que esse critério de voluntário ou não voluntário não me serve. Ele não me serve. Porque as pessoas são voluntárias, né, porque, na verdade, existe toda uma produção de desejos por trás disso, né? E assim, quando elas são voluntárias, não quer dizer, né, que... Ou seja, assim, esse voluntário tem a ver com o desejo que ele é produzido. Né? E nesse sentido, eu acho que quando a gente pensa desejo na produção, essa categoria voluntária não serve. De fato, não serve. Então não adianta a gente falar, mas ele quis, mas ele voluntariamente me procurou. Né? É preciso pensar que essa categoria de vontade, ela também é uma categoria histórica. E se ela é uma categoria histórica, ela também é atravessada por condições de saber e relações de poder. Isso a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão de entender desejo de produção. Senão a gente começa a achar que desejo é natural. E que então, se ele deseja, isso basta para poder fazer o que quiser com ele. Essa discussão é muito importante. E quando tu falava dessa questão dos voluntários, eu fiquei pensando, eu trabalho com inteligência química, né, toda essa questão, né, da pena como tratamento. E aí eu fiquei pensando, né, que é uma coisa muito comum na prática do cuidado do dependente químico, que é a abordagem motivacional como uma forma de produzir esse desejo para que ele possa vir aderir ao tratamento. E se também isso, e que é uma metodologia, né, uma prática dentro da psicologia, até que ponto que também isso não acaba colocando esse sujeito nesse lugar mesmo de alguém que está dentro desse disciplinamento. Acho que você já disse tudo, né? Isso não quer dizer que a gente não possa fazer nada com isso, né? Eu acho que essa é a questão. A gente não pode se desmobilizar e achar que a gente não pode então trabalhar com dependentes químicos porque nós não sempre lá atrás, disciplinadores, mas não faz nada nunca, nem em lugar nenhum, porque a gente vive numa sociedade que ela é o tempo todo disciplinalizadora. Agora, a questão é pensar isso como uma implicação, né? É assumir, né? Eu acho que a questão exatamente da implicação é isso, né? A implicação, ela aparece para entrar no lugar da chamada neutralidade, né? Então, na verdade, assim, quando a gente se implica, a gente está reconhecendo que nós não somos neutros. E reconhecer que nós não somos neutros é reconhecer que nós estamos sempre implicados com determinada lógica de funcionamento, né? E é impossível não estar implicado em alguma lógica de funcionamento, né? Então, o que a gente tem que fazer? É colocar em análise o tempo todo que lógicas são essas com as quais nós estamos inseridos, né? Até porque quando a gente se recusa a estar nesses lugares, também está favorecendo determinada lógica, né? Então, eu não acredito na ideia de que, então, nós... porque, na verdade, o que faz a gente se afastar disso é aquela desejo de neutralidade que nós aprendemos desde o primeiro período de psicologia, né? Então, nós precisamos ser neutros. Nós não somos neutros, não dá para trabalhar assim.
Então, destituir esse lugar de neutralidade como um lugar fundamental para trabalhar como psicólogo, e no lugar da neutralidade colocar o lugar da aplicação, ou seja, é assumir que o tempo inteiro nós estamos implicados com algumas redes de poder e saber, né? E é o tempo inteiro pensar se essas redes são as redes com as quais a gente quer trabalhar ou não. Se não são, vamos conseguir outras redes, ou vamos construir outras redes. Agora, nunca é pensando que, na verdade, nós seremos bons psicólogos o dia que nós formos neutros, o dia que nós não estivermos implicados na relação de poder. Isso me lembra muito o nosso código de ética. Existe um dos princípios que hoje fala assim: o psicólogo colocará em análise as relações de poder às quais está submetido. E eu nunca vou me esquecer desse princípio, porque eu estava na APAC, na Assembleia, que estava aprovando o Código de Ética, e na época eu era psicólogo da polícia, né? Então eu tinha essa questão muito presente para mim, e estava já aprovando o Código de Ética, e o princípio era assim: o psicólogo não se submeterá a relação de poder. Eu falei, isso não é possível, né? Como é que o psicólogo não submeterá a relação de poder? O psicólogo não é super-homem, né? O psicólogo, ele vai submeter sim agora. Ele precisa colocar em análise que relações de poder são essas. Então, isso gerou uma discussão imensa lá em Brasília e acabou. Né? Então, é um princípio que eu gosto muito, eu lembro muito daquela briga que a gente comprou naquele final de semana em Brasília. Né? E eu acho que é isso mesmo, assim, como é que a gente não submete as relações de poder? Não dá, né? Não dá para ser assim, senão... E aí as pessoas falavam assim: e aí os militares não podem trabalhar, tá? O poder só tem nos militares, né? O poder só é hierárquico, né? E geralmente, isso foi uma das coisas que eu aprendi sendo militar, né? Porque eu trabalhava fardado com 2 estrelas no ombro, depois 3 estrelas por ver capitão, né? Mas eu sempre falava que, assim, aquela farda, ela me colocava num determinado lugar na hierarquia de poder. Mas eu saía da polícia e eu era professor. E quando eu ia para a sala de aula, muitas vezes eu era muito mais militar do que aquele militar fardado. Então, o que me fazia, as relações de poder, elas não se davam pela farda que eu vestia, né? Mas era pelo modo de funcionamento que a gente tem, que a gente vive, que a gente está o tempo inteiro trabalhando a partir disso. Então, na verdade, o poder não é esse poder da estrela que dava no meu ombro. É um poder das nossas práticas e das leis com as quais a gente se liga, né? Nós temos 3 inscrições de fala, me inscrevi, temos o Paulo, o Pedro e a Vera Pazini. A gente podia fazer a sugestão do Pedro Paulo, a gente podia fazer um bloco, então, de poder nós 3 falarmos, e depois mais uma inscrição da Daniela também. Eu fiquei pensando, já não coloquei aqui, fiquei pensando também, Pedro Paulo, falou da implicação da nossa categoria de psicólogos, que também sempre vem alternativas, assim como a exemplo de também sem engano, que é um consenso entre os psicólogos, pelo menos no sistema conselhos, uma contrariedade ao determinado sem engano, mas em relação à escuta de diferença de adolescentes, nós temos que pensar numa alternativa, porque se a nossa categoria rejeita a ideia, vão colocar um outro agente, vão colocar um psiquiatra, outro técnico que pode realizar esse depoimento sem dano nesse formato proposto. Então, a gente tem que pensar em alternativas para oferecer. Da mesma forma, se negar a realizar a psicoterapia compulsória, a psicoterapia pena, como negar, como criar uma alternativa a ela? Isso que eu fiquei pensando, a gente questionar aqui juntos qual a alternativa nossa como psicólogos para oferecer. O Paulo e a Vera? Tem microfone? Acho que eu preciso. Eu, na verdade, quero pegar desde o início da tua exposição, eu achei interessante os dados que tu apresentaste. Em primeiro lugar, o psicólogo sendo chamado para atuar porque alguém estava atrapalhando o trânsito. Por acaso estava tentando se matar, mas estava atrapalhando o trânsito. Mas a minha questão foi as duas situações opostas que tu apresentaste. Numa, policiais não psicólogos atuando, e que eles tinham, porque tu colocaste praticamente um salvamento de vida de 50% e 50% acabava em suicídio mesmo. E na estatística que
colocar, você tem 35 intervenções, 34 do psicólogo, levando mais tempo, ele salvou a vida das pessoas. Então, já é um dado interessante de ser pensado. E depois, essas pessoas que levantaste eram obrigadas a, por 6 meses, se não me engano, processo, tinham que fazer terapia para essa própria pessoa, porque já estabeleceu uma ligação mínima naquele momento de salvar a sua vida. Eu fiquei muito interessado em saber se houve algum estudo vendo as pessoas ocorrência de suicídios posteriores, por exemplo, houve, se houve, quer dizer, algumas pessoas tendo uma vez, nunca mais tendo, independente de ser atendido ou não, e algumas tentam até conseguiram. E as tuas colocações também eu achei muito interessante. Por que nós éramos obrigados a fazer terapia? Eu fiquei me perguntando, quem obrigava? Quem tinha tomado essa decisão? O comandante da brigada ou o serviço de psicologia decidiu que seria assim? Né? E outra, como é que era feita essa prática? Eu imagino as questões que vocês mesmos se colocavam. Estou com pessoas que vieram obrigadas. Nós vamos ter que ficar 6 meses comigo. Né? E o que se fazia? Um acerto assim, bem, a gente conversa, ou eu faço um esforço de realmente fazer uma psicoterapia. E acho que faz um pouco ela, assim, a Clarissa estava falando agora, nessa questão de alternativas, então, para isso, ter menos para que tem a ver com a questão da neutralidade, muitas vezes é entendida como a capacidade de não ser governado. Né? Se a gente tiver poder de não ser governado em algum tempo. Né? E aí a gente tem discutido isso, porque não existe isso, né? Nós vamos sempre ser governados. A questão é a gente governar. Então a questão é escolher a que governo vamos submeter, né? E que práticas de governamento vamos exercer. Né? E eu acho que é isso que eu achei que tem um pouco de ela com o que a Clarissa estava colocando, né? Ou seja, talvez a questão justamente nesse item não seja a gente pensar uma alternativa para não deixar espaço para os outros, mas escolher alternativas em que a gente tenha clareza de que prática de governo a gente está exercendo ali e que prática de governo está sendo exercida sobre as nossas práticas psicológicas. Eu vou tentar falar alto para todo mundo me ouvir. Eu não esperava o... Pode falar? Só levantar. Eu não esperava um pouco o rumo de como aconteceu a conversa, mas eu gostei muito, porque eu acho que nos provocou, né, nos desafiou a pensar questionamentos, né? E uma coisa que eu fiquei me perguntando enquanto tu foi falando é, bom, tem sistemas, tem instituições, nós, psicólogos, muitas vezes, decidimos ou determinamos que determinada pessoa precisa de terapia. E aí tu provocou a gente, bom, mas essa pessoa, ela é sujeita, ela tem vontade, ela tem motivação, onde é que fica isso diante de um determinante que tem que fazer, né? E essa pergunta me ficou na cabeça, tá? Onde é que fica isso? E outra coisa que eu achei legal que a Neuza trouxe, essa questão dos conceitos e da prática. Né, que eu acho que está um pouco relacionado dentro disso, assim. Bom, eu vou estar determinando, mas também, assim, de que forma eu vou estar determinando? Como vai ser o meu olhar e como é que vai ser o meu jeito dentro do processo terapêutico, da minha prática, né, enquanto psicóloga. E conceitos que me veio, um dos conceitos que a gente utiliza muito, banalizado, quando a gente se refere a famílias ou pessoas que vêm de uma condição desfavorável, a gente diz que eles são pobres. E eu tenho uma supervisora que pergunta, mas pobres em quê? Né? E se a gente olha uma pessoa dizendo que ela é pobre, a gente já está determinando que ela não tem potencial nenhum. Isso já vai determinar como vai ser a prática. Né? Mas se eu pensar, bom, ela vem de um contexto
em que ela está economicamente e socialmente desfavorável. A minha forma de estar ali dentro já vai ser diferente. Mas igual, eu vou estar determinando, eu vou estar vendo que ela precisa, mas e ela? Ela acredita que ela precisa da minha ajuda? Né? Ficam essas coisas na minha cabeça. Eu queria poder discutir um pouco sobre isso. Então, assim, sobre a questão do tratamento sem dano, né, do escudo e tal, eu queria assim, reforçar uma coisa que a gente não está pensando psicoterapia como pena somente quando a psicoterapia é compulsória. Né? Na verdade, é uma maneira da gente poder visualizar melhor a questão da pena, mas muitas vezes as pessoas nos procuram, elas querem a pena, né? Só elas não percebem, como nos destinos. Exatamente, apesar de não serem, as pessoas não procurarem compulsoriamente. É claro que quando a gente fala numa questão compulsória, parece que é mais fácil de visualizar a pena aí, né? Mas a gente entende a pena ou quando a nossa prática é uma prática de correção ou como uma prática de prevenção, né? Mas o fato é que se existe a correção de algo que está errado, ou se existe a prevenção de algo que vai estar errado, a questão para a gente pensar é que existe um estatuto de algo que está sendo entendido como errado. Né? E aí a pena se dá aí, né? No momento em que a gente elege algo como errado, ou que já aconteceu, ou que vai se dar, ou que vai acontecer, e que isso precisa consertar. Então, o que fazer com que... Por que as pessoas que tentavam suicídio, elas precisavam ficar 6 meses com os psicólogos? Né? Porque se entendia que elas eram potencialmente suicidas. Né? Mas aquela pessoa que de repente estava pensando no suicídio, mas não tinha suicidado ainda, ela não passava pelo aquele processo. Né? Somente aqueles que já tinham suicidado uma vez. Então parece que elas ganharam uma marca, onde uma vez tentou suicídio, sempre passará a ser um suicida. E aí a pergunta dele, não, nós nunca encontramos ninguém falando assim, você de novo aqui não, né? Isso nunca aconteceu. Né? Todas as vezes eles foram novas pessoas sempre. Assim, nunca a gente olhou e falou assim, mas de novo, isso não aconteceu não. Agora, assim, o que esse processo, né, o que essa coisa do suicídio nos faz pensar, principalmente, era assim, o que para a polícia era entendido como um sucesso da operação. Como eu falei assim, né, que antes os policiais faziam em tantas horas, e quando nós psicólogos então precisamos fazer em tantas, ou seja, a gente passou a ser mais lento. Para o comando da polícia, a nossa intervenção era de menos sucesso do que deles, porque afinal de contas, se o problema que se instaurava era o fato das pessoas terem o seu ir e vir atrapalhados por alguém tentando suicidar, nós psicólogos estamos resolvendo esse problema de uma maneira muito mais lenta. As pessoas estavam muito mais tempo para ter o seu ir e vir liberado, porque o que é o problema da polícia é esse, né? O que era o problema da polícia era exatamente o problema da mobilidade urbana, não era o problema de alguém estar suicidando. Só que para você fazer com que, fazer isso de um outro critério foi um trabalho imenso, e era esse o nosso trabalho lá, né? Era tentar fazer com que o comando entendesse que eles poderiam ter um outro critério para se avaliar se aquilo era bom ou se não era bom. Né? Então essa foi o nosso grande trabalho. E a ideia da psicoterapia lá, como compulsória, na verdade foi uma ideia que era muito anterior aos próprios psicólogos entrarem. O que foi novidade era o fato de que os psicólogos que estavam fazendo uma terapia eram os mesmos que resgatavam. Antes, os psicólogos resgatavam, os policiais resgatavam, e psicólogos contratados pela Secretaria de Segurança Pública faziam o processo psicoterapêutico. Mas isso sempre aconteceu. Né? Isso não foi uma coisa inaugurada com a entrada dos psicólogos, não. Ela só era colocada para um outro lugar, mas as pessoas sempre tiveram que passar esses 6 meses pensando e repensando o que significava o valor da vida para elas. Né? E aí, assim, né, aí, as perguntas né, o que a gente faz com isso? Né? Ou seja, por exemplo, eu era militar e uma série de questões eu não poderia abrir mão. Por exemplo, eu não podia abrir mão da continência. Né? Todas as vezes que eu passava por algum
por algum policial, se ele era de uma patente inferior à minha, eu tinha que esperar ele prestar continência para mim e eu retribuir. Se fosse o contrário, era eu que deveria prestar a continência primeiro. Mas o fato era que eu não poderia abrir mão da continência. Né? Eu não poderia passar por alguém hierarquicamente inferior a mim e falar assim, não precisa prestar continência para mim não, porque eu não gosto de continência. Isso não tinha, eu não tinha essa opção. Né? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que transformar a continência em alguma coisa que não fosse uma coisa simplesmente, né, de... na hora da continência a gente falava para perguntar algumas coisas. Mesma coisa assim, eu era um oficial, então quando meu carro entrava, né, no batalhão, todos os policiais me levantavam, né, porque era um oficial entrando. Eu não tinha a possibilidade de falar, olha só, como sou eu, não precisa levantar, porque eu não gosto disso. Eu não gostava, eu me sentia, eu ficava morrendo de vergonha de você entrar e eu não até de idiota para não ter que passar por aquilo. Né? Mas eu não podia abrir mão disso. Né? Agora, eu podia tentar fazer alguma outra coisa disso. Então eu parava, naquele momento estava todo mundo em pé, cumprimentava todo mundo, falava alguma coisa, alguma bobagem qualquer, né? Comentava no jogo do Flamengo, qualquer coisa que pudesse fazer daquilo ali útil de alguma forma. Né? E eu acho que era mais ou menos isso. Né? Então a gente não podia abrir mão também da psicoterapia lá no suicídio, mas a gente podia fazer daquele espaço um espaço mais potente, mesmo não podendo abrir mão daquele espaço. Né? Se a gente pudesse abrir mão e falasse, olha, tem um grupo que funciona e tal, se já quem no grupo, vai no grupo e tal, agora a gente não podia fazer isso, a gente tinha que obrigar, né? Porque nós estamos cumprindo ordens militares, agora a gente podia obrigar e fazer desse espaço uma outra coisa. Eu acho que é aí que está o pulo do gato. Né? O que a gente pode construir, que práticas inventivas a gente pode ter naquilo que é determinado que a gente possa fazer. Porque, na verdade, quando nos determinam coisas, o que se determina é apenas uma forma. O que a gente vai fazer com essa forma é uma outra história. É a mesma coisa que a discussão do laudo. Né? O juiz nos pede um laudo, mas será que a gente sempre... Não é possível construir um laudo, a gente problematiza uma série de coisas? Eu trabalho com psicologia jurídica há algum tempo e, enfim, existem alguns desembargadores, algumas pessoas da área de direito com as quais eu trabalho muito de perto, né, no escritório jurídico da universidade. Né, e geralmente tem um desembargador em especial que ele sempre fala, né, o João Otávio. Eu já sei quando a aula do estagiário do Pedro, porque se eu tenho duas opções para pensar, ele me dá mais 37, eu tenho 39 possibilidades. Né? E eu acho que pode ser isso. Né? A gente pode fazer do laudo uma coisa que vai problematizar e vai trazer mais discussão. Né?